Hoje nós temos que fazer tudo com muita objetividade, porque há homenagens, enfim, é um dia muito bonito, emblemático, carregado de significados, e por isso, na reflexão desta manhã, eu também pretendo ser objetivo, claro, sucinto, a fim de que possamos dar continuidade ao que está programado. Queridos, antes da cruz do Calvário, isso é, antes de Jesus de Nazaré, os homens, as pessoas, no Antigo Testamento, o estilo de vida, a personalidade, tipificavam, falavam daquele que um dia haveria de vir. É assim que nós temos, por exemplo, José, que carrega muita semelhança com Jesus, embora tenha vivido milênios antes. José, diz a Bíblia, que foi rejeitado pelos seus e por isso tornou-se bênção para o Egito. Jesus foi rejeitado pelos seus. A palavra diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e por isso tornou-se bênção para os gentios, para nós, que não estávamos dentro do escopo da revelação original e primária de Deus. José, diz a Bíblia, que ele tinha uma túnica especial feita para ele pelo Pai, e nós lemos que também Jesus de Nazaré tinha essa especialidade, essa coisa muito pessoal que era, personalizada, que era a sua túnica. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30. Porque José foi abandonado pela família, tornou-se bênção para o Egito. Porque Jesus foi desprezado pelos judeus, tornou-se bênção para os gentios. Então José, o estilo de vida, a vida, apontava para alguma coisa que iria acontecer. Assim também com outros do Antigo Testamento, como Davi, como Abraão, ou como os patriarcas, todos eles carregando na sua vida algo que apontava, que direcionava, que falava, que dizia a respeito daquele que haveria de vir. E Moisés não foge à regra. Moisés é um homem cuja história é carregada de lições, e lições que o fazem semelhantes a Jesus. Depois que Jesus nasce, vive, morre e ressuscita e começa a era chamada cristã, nós temos que viver o inverso. Temos que viver de tal forma que lembre, não que anuncie. O anúncio foi anterior. Agora temos que viver de uma forma que denuncie, não na sua perfeição, que anuncie, não na completude da sua vida, mas que carregue traços que façam as pessoas lembrarem do Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isso é, aquilo que vocês virem em mim, aqueles traços de caráter que vocês perceberem em mim, que lembram Jesus de Nazaré, nisso vocês me imitem. Então, são dois momentos distintos. Moisés, filho de Amrão e Joquebede, viveu uma vida que apontou, que enquadrou-se na profecia existencial a respeito de Jesus de Nazaré. E eu quero apenas, nessa manhã, tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida, porque a maior ilusão de um pregador é pensar que ele ensina os outros, quando na verdade ele precisa primeiro ensinar-se a si mesmo. Liderar a si mesmo para liderar os outros.
O púlpito não é uma cátedra de onde se dá uma aula apenas informando, mas é o lugar de onde um servo de Deus, reconhecidamente quebrado e sabendo-se limitado, convida a todos para que vivamos juntos a extraordinária aventura da fé sobre a face do planeta Terra. Então, Moisés, filho de Joquebede, ele nos ensina muita coisa. A primeira grande lição que Moisés nos ensina é ter feito na vida a única opção verdadeira. Olha o que diz o texto: quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó, agora, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Nós estamos falando de um homem que existiu no tempo e no espaço. Nós estamos falando de uma figura de extrema relevância na vida da superpotência daqueles dias, que era o Egito. Nós estamos falando do homem que foi e tornou-se conhecido como filho da filha de Faraó. Foi ela quem deu esse nome a ele, Moisés, e explicou porque das águas foi tirado. Nós estamos falando com um homem que teve formação palaciana, que teve toda a instrução que um membro da família real pode ter. Nós estamos falando de um indivíduo que teve todas as regalias, facilidades, riquezas, tesouros, patrimônio, fama, reconhecimento que um ser humano pode ter. Nós estamos falando de um dos maiores, se não o maior líder que a nação de Israel já conheceu. Nós estamos falando de um administrador que, para falar numa linguagem contextual, inventou a poupança. Porque os anos de crise seca, quando a economia foi profundamente abalada no Egito, a subsistência aconteceu pela engenharia dele de criar o que se chamava de vintena, isso é, uma poupança de 20% sobre toda a produção, o que garantiu a subsistência não só do Egito, mas das nações ao redor que foram atingidas pela seca. Nós estamos falando do segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa do planeta. O próprio Faraó, possivelmente Ramsés II, não se sabe ao certo, ao ser questionado sobre o que deveria ser feito na condução da nação, respondeu dizendo: façam tudo o que ele mandar. Do outro lado está o povo hebreu, cativo, humilhado, escravos, gente absolutamente desprezada, gente à esquerda do ambiente social, gente marginalizada do que se poderia chamar, na linguagem de hoje, mercado, gente estigmatizada, humilhada, sofrida, marcada. Nós temos então dois extremos. Nós temos uma nação e uma elite, nós temos um palácio e uma família, nós temos um homem que comanda, e do outro lado nós temos gente massacrada, humilhada, envergonhada, desprezada, que jamais seria procurada por um membro da elite egípcia, por exemplo, para constituir família com alguém daquele povo. Moisés foi e teve tudo o que é sonho de muita gente até o dia de hoje. No entanto, num cruzamento da vida, naquilo que os estudiosos chamam de o ponto de tensão da conversão, e é aí que muitos se perdem e voltam atrás. É aquele momento que o jovem rico, advogado, não conseguiu ultrapassar, e quando chega o ponto de tensão da conversão,
a Bíblia diz que ele retira-se triste e vai embora. É aquele ponto que Jesus se refere em João capítulo 12, quando diz que muitos acreditaram nele, muitos conheceram ele, muitos viram seus sinais, mas não ficaram com ele, não o seguiram, e ele estabelece a verdade dizendo: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiram o brilho humano, a exaltação humana, as placas, os monumentos, o reconhecimento, os elogios, do que a glória do Senhor nosso Deus. Moisés chegou nesta encruzilhada da vida, olhava para um lado, e hoje falar sobre isso é fácil, mas eu imagino as crises por ele vividas para que a decisão fosse tomada. E a palavra decisão tem a ver com cisão, com ruptura. Ele precisava romper, porque ninguém segue a Jesus sem romper com alguma coisa, sem abrir mão, sem renunciar. Ele chega a essa encruzilhada, olha para um lado, vê um trono, olha para o outro, vê lama. Olha para um lado, vê um cetro, olha para o outro, vê escravos. Olha para um lado, fama, poder, tesouros, era a nação mais rica do mundo, ele era o homem mais poderoso. Olha para o outro, ele vê um bando de anônimos, desconhecidos, e é aí que ele é chamado, no cruzamento da vida, no ponto de tensão, a tomar a decisão que implicaria em resultados eternos. E o texto diz: preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Parece fácil, mas se há um ponto em que o inimigo tenta e derruba muita gente na caminhada com Cristo, é esse: a hora da escolha entre o trono e a cruz, entre o reconhecimento e a glória humana e a humildade do Nazareno. É aí que Paulo se vê, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. É depois dessa experiência, quando ele rompe, e era um homem de uma formação extraordinária, como diz o pastor Enéas Tonini, um dos homens mais capazes que a igreja conheceu aqui no Brasil na sua história. Todos esses pensadores de hoje, junto de Paulo, eram fichinha, diz ele, tampa de refrigerante. Formado por 4 grandes universidades, pós-graduado aos pés de Gamaliel, requisitado em apelo pelo Império Grego, que era o senhor da cultura nos seus dias. Esse indivíduo, depois que chega à encruzilhada da vida, ao ponto de tensão, e rompe com tudo, e opta por Jesus. Mais adiante ele diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. De agora em diante, diz ele, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Mais adiante ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais adiante ele vai dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Timóteo ele afirma: estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Recusa, rompe como Moisés, porque opta para viver a verdade do Evangelho, da vida que é vida, e fugir desse baile de máscaras, desse festival de aparências, desta ditadura da imagem em que se transforma o homem sem o Senhor Jesus Cristo. Moisés diz a Bíblia, preferiu, querido, sair do trono para a lama, para a escravidão, recusar o status de ser chamado filho da filha de Faraó. Então a pergunta para mim e para você é muito simples: qual é a nossa opção?
Quando o Senhor Jesus foi tentado, Lúcifer, uma das tentações, qual foi? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Era o ponto de tensão. Ali houve a apresentação dos reinos do mundo, dos impérios, do poder de uma economia, da força política. Embora fosse um mentiroso falando, a tentação existiu. Tudo isso te darei. Judas sucumbe quando houve o tilintar das moedas e opta por uma oferta cuja origem ele nem sequer questiona, para abandonar a vida com o Filho de Deus. Hoje nós olhamos para trás e dizemos, eram loucos, mas eu pergunto, qual tem sido o meu preço e o seu preço? Por quanto nós temos rompido com o Senhor? Não precisa ninguém nos oferecer os reinos do mundo. Temos barganhado o senhorio dele e a vida com ele por ninharia, por negociatas, por prazeres, por egolatria. E vamos começando a entender o quanto é difícil fazer o que Moisés fez. Essa foi a primeira vitória da vida dele. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a ser chamado de filho da filha de Faraó. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, Moisés nos ensina a bênção de saber suportar o deserto. 40 anos. 40 anos de trono e 40 de deserto. Sai do trono para a areia. Quem atravessa o deserto do Sinai, como eu já atravessei várias vezes na minha vida, hoje numa estrada asfaltada, carro com ar-condicionado, chega depois de 6, 8 horas de viagem, cansado. Uma vez eu fui levado por um taxista do Cairo até a fronteira do Egito com Israel, por uma estrada proibida a turistas, porque foi uma emergência, e fiquei absolutamente chocado com o que vi. Agora imagine o indivíduo ficar 40 anos ali, conduzindo um povo, depois, primeiro só, sendo talhado, construído, moldado. Moisés nos ensina que desertos existem para serem vividos e derrotados em nome de Jesus. É o deserto que revela a densidade da minha fé. Não é um culto assim, num templo com ar-condicionado, tudo muito bonito, agradável, aguinha gelada. O que revela e testa a fé é o deserto. É o deserto que revela a maturidade. Porque no deserto Moisés não corre e ele teve contato com muitas divindades egípcias, mas ele se agarra a Deus, ele se atraca com Deus, ele não barganha, não negocia, ele diz para viver ou para morrer, é com ele. É o deserto que revela o caráter desse homem que em nenhum momento manifestou autopiedade. Ah, eu estou com peninha de mim, coitado de mim, tinha tudo e agora não tem nada. Pobre de mim, que tinha um trono e agora é areia. Você não vê expressões de autopiedade, não há nele esta síndrome da vitimização. Há pessoas que acham que sensibilizam os outros se auto-vitimando. É pior, às vezes provoca repulsa. Torna-se muito mais atraente aquele que com humildade, autoridade e coragem enfrenta o deserto do que aquele que fica emitindo por coreografia ou palavras apelos dizendo, olhe para mim, tenha misericórdia de mim, goste de mim. Não é isso, queridos. Moisés não perde a altivez e a humildade, ele enfrenta o deserto. E ele nos ensina uma coisa, que todos os nossos desertos um dia vão acabar. Quem anda, o problema da vida é simples.
Você pode andar com quem você quiser. Agora, a minha pergunta é: onde vai dar? É como aquele pregador ítalo-americano que eu já contei a história, que ia fazer uma cruzada em Nova York, fez, e recebeu a visita de um satanista que era muito conhecido na cidade. E o indivíduo, o satanista, levou um álbum onde mostrou cura, milagre, fotos, coisas assim. E Tony Campolo ouviu aquilo tudo calado. E quando o satanista acabou, Tony disse: muito bem, não duvido de nada disso. Agora, a diferença entre o seu Deus e o meu é muito simples. É que um dia eu e você vamos fechar os olhos aqui na terra e eu sei onde vou abrir. Eu sei quem eu vou ver. Eu sei com quem eu vou estar. E você pare para pensar enquanto é tempo. Moisés sabe que aquilo vai acabar. Porque filho de Deus passa por deserto, mas tem começo, meio e fim, em nome de Jesus. E os desertos são planos de Deus. A Bíblia diz, está lá no livro de Êxodo, que Deus os conduziu pelo deserto para provar, humilhar, isso é, torná-los humildes, porque eram escravos, mas arrogantes. A soberba não é uma doença social, é espiritual. Tem mendigo soberbo, arrogante. Mas diz a Bíblia que Deus fez tudo isso, está lá o texto, para no fim fazer-lhes bem. Esta é a segunda lição. Você vive o seu deserto, como diz o nosso querido arcebispo Dom Paulo Garcia: segure a peteca, não deixe a peteca cair. Esse deserto, e eu não estou dizendo isso aqui como um menino otimista, nem estou dizendo isso para emocionar ou empolgar você. Eu estou dizendo o que eu afirmo sobre a rocha da palavra de Deus. Escute, este deserto tem dia e hora para acabar. O fim dele chama-se Canaã, a terra que mana leite e mel. E você vai olhar para trás e dizer, como diz o meu filho: poxa. Você vai dizer: e não é que eu saí melhor do que entrei? Eu pensei que ia morrer, eu achei que ia sair revoltado, irado. Se há uma coisa que irrita o inferno, é quando um filho de Deus consegue dar graças em tudo. Torna-se até cômico. Provações, dificuldades, e ele diz graças a Deus. O outro diz é masoquista. Não, não é. É fé. É saber quem é o Pai, é conhecer o Pai. É dizer: eu sei em quem tenho crido. Está ruim? Tá. Vou chorar, porque cristão não é aquele que dá gargalhada em enterro. Cristão não é aquele que diz amém na dor. Ele chora na dor, ele geme na dor. Mas a dor não o destrói, porque ele olha para frente em nome do Senhor. Então, se você vive o seu deserto, tenha certeza de uma coisa: você não está só. Eu estava ontem pensando, Moisés sai com milhares de pessoas para um deserto. Problema de saúde, necessidades fisiológicas. Esse indivíduo, ele sabe que não vai ter recurso. O que ele confia é que Deus já preparou tudo antes que ele saísse. Aí de repente, no calor do dia, não tinha Springer, mas tinha uma nuvem que os cobria e refrescava. E quem olhasse de fora, os beduínos daquele tempo, que olhassem para o povo de Israel, sol de quase 50 graus, e o indivíduo lá dizia: não é possível. Uma nuvem, está lá escrito. Na escuridão da noite, quando toda a capacidade de ver e optar desaparecia, daquele que o matuto aqui do interior chama de breu, em que você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, por onde vai. Diz a Bíblia que uma coluna de fogo
os iluminava. E quando vinham os temores, os sustos, os sons do deserto, porque os sons do deserto são diferentes. É como os sons da noite são diferentes dos sons do dia. E a alma inclinava-se para o susto, para o receio. Diz a Bíblia que Deus botava seguranças atrás e na frente, batedores. Lá vem eles, e na frente os batedores. Vai mexer? Passavam, diziam, não, a gente pega pela retaguarda, aí atrás mais. E a última lição que Moisés nos ensina está numa frase que eu amo. Quando Deus o manda sair com o povo, e ele diz, eu daqui não saio se tu não fores comigo. Não adianta pedir. Tem uma coisa, se o Senhor não abençoar esse povo ruim, idólatra, complicado, se o Senhor não abençoar, me faça um favor, risca o meu nome do livro da vida. Aí aparece o caráter, a rocha do caráter, o caráter pétreo, firme desse homem de Deus. Nós fazemos geralmente o contrário. A gente primeiro faz para depois pedir para Deus abençoar. Primeiro faz o negócio para depois dizer abençoa. Primeiro casa para dizer. O processo é inverso, é o que Moisés fez, o que Davi fez. Davi dizia quando ia para as guerras, vou, Deus dizia vá. Em outras oportunidades ele dizia vou, Deus dizia não. Agora quem vai sou eu, você fica aí. A priori, eles procuravam saber. Moisés tem esta consciência. Moisés diz, deserto com Deus é melhor do que o melhor oásis do mundo. Se o Senhor não for comigo, porque Deus tinha dito, vá, pode ir. O Senhor vai, Deus quieto. Vai, Deus calado. Aí Moisés diz, olha, tem uma coisa, só uma coisa. Se o Senhor não for, daqui eu não saio. Isso mostra que ele era dependente, não era autoconfiante, não era daquele que dizia, como se fala hoje brincando, eu confio no meu veneno, deixa comigo que eu resolvo. Eu tive um amigo que dizia, eu não gasto mais do que 10 minutos para me livrar de qualquer situação. Tem gente assim. Moisés dizia, pode ser uma BR, um asfalto, uma freeway. Se o Senhor não for, eu fico aqui. Você tem chamado Deus para ir com você nos seus negócios? Há um livro vermelhinho, cujo título é Deus é dono do meu negócio. Um industrial que eu conheci no Rio de Janeiro, economicamente poderoso, mas um servo de Deus. Alguém perguntou, seu Gurgel, o senhor, Deus é seu sócio, não é? Ele disse, não, ele é dono do meu negócio. Nos seus relacionamentos, você deixa para chamar Deus só quando a bronca está estabelecida, o nó foi dado, ou você antes diz, Senhor, vai à minha frente, ou então, vamos juntos, eu quero ir contigo. Queridos, são inúmeras as situações da vida em que nós cometemos o erro de só chamar Deus depois. Nós nos tornamos especialistas em chamar Deus para resolver bronca. Eu conversava com Ariovaldo em casa esses dias. Infelizmente o que nos empurra para a oração é encrenca, é aperreio. Há poucos dias um irmão amado aqui num movimento desses de oração que estava cheio, ele me disse, está vendo? É todo mundo com aperreio, com agonia, com choro, com lágrima. É a história dos 10 que foram curados e um agradeceu. Para louvar, na hora do bem bom, poucos lembram. Então,
Moisés nos dá essa lição. Eu só vou, era líder, administrador, príncipe, guerreiro, competente, capaz. Mas ele disse: se tu não fores, acabou a história. É aqui que acaba. E para concluir, eu me perguntava: de onde vem esse caráter? Não caiu do céu. Aí lembrei da mãe dele, Joquebede. Eu, quando chegar no céu, quero conhecer Joquebede. Porque essa mulher teve 2 filhos. Arão, teve mais, mas 2 homens, Arão e Moisés. Para que mais? Um sacerdote e o outro homem de Deus, profeta do Senhor. Esse ventre gerou 2 indivíduos do calibre, e ainda teve Miriam, que era líder do louvor. Quando eles atravessam o Mar Vermelho e chegam do outro lado, Moisés, com a capacidade que tinha adquirida nos anos da educação recebida na casa de Faraó, escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Cântico de Moisés. É onde ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor dos exércitos. Tu és a nossa força, o nosso cântico e a nossa alegria. E o Mar Vermelho atrás. E diz a Bíblia que enquanto ele cantava o salmo que ele compôs, Miriam, com serpentinas, para usar a linguagem de hoje, com pandeiros, com instrumentos musicais, dançava de um lado para outro, numa coreografia que só de ler me dá vontade de ver. Tudo isso sai do ventre de uma mulher sofrida. Joquebede tinha tudo para dar errado. Ela engravida, na época em que há um decreto de Faraó, para que as crianças que nascessem fossem mortas, porque Deus agiu nas parteiras, e elas desobedeceram a um decreto, e o povo de Deus começou a ter menino, que não foi brincadeira, superpovoou, e Faraó amedrontou-se, disse: a mão de obra que eu preciso é a metade disso, vamos acabar. E tratou de promover uma campanha, entre aspas, de esterilização, que era matando as crianças recém-nascidas. E Joquebede diz para si mesma: não vou perder meu filho, esse menino não vai morrer. Chama a irmã, põe num cesto, põe num carriçal do Nilo, a água leva, e esse menino, o cesto chega a uma casa, é retirado da água, daí o nome Moisés. É a filha de Faraó. Na casa da filha de Faraó trabalha uma menina chamada Miriam. E quando ela vê aquela coisa toda, ela pergunta à patroa: a senhora não quer? Ele é novinho, tem 3 meses. A senhora não quer que eu leve para uma mãe de leite amamentá-lo dentro das escravas hebreias? A filha de Faraó diz: grande ideia, menina inteligente, leve. Aí ela leva Moisés para a mãe dele. E Moisés é criado pela mãe, sob os cuidados da irmã. E o diabo olhando e morrendo de raiva. Azar dele. Joquebede. As mamães não têm ideia da força de uma mãe na formação do caráter de um filho. Não pelo que fala, mas pelo que é. Ainda ontem eu dizia, não me lembro a quem, quanto mais a gente vai ficando velho, mais lembra dos ensinamentos da mãe e do pai. Interessante. A gente vai, para usar um termo que é mais agradável, amadurecendo. A mente vai lembrando com muito mais facilidade. E de vez em quando eu estou citando para a Carmen em casa coisas que minha mãe disse quando eu era menino, que eu passei a vida inteira sem lembrar, estou lembrando agora.
A Bíblia tem mães notáveis, e eu quero encerrar com isso. Joquebede, mãe de Moisés, Arão e Miriam, um trio da pesada no reino. Ana, mãe de Samuel. Noemi, sogra de Ruth. Uma mãe anônima, que opta pela vida do filho em detrimento da sua própria alegria. Quando diante de Salomão, que também era juiz, ao ver que o filho seria morto, ela diz: pode dar, prefiro ele vivo, recebendo o carinho de outro, do que morto. Anônima. Maria, adolescente, que rende-se a Deus e diz: faça-se em mim conforme a tua vontade, eis aqui a tua serva. Enfrenta a opinião pública, corre todos os riscos, é julgada, torna-se a mãe do Senhor, vai até o fim. Ao pé da cruz nasce uma família, porque Jesus olha para João e diz: eis aí a tua mãe, olha para ela e diz: eis aí o teu filho. E diz a Bíblia, daquele dia em diante ele a levou para casa. Possivelmente foram morar em Éfeso, onde ele foi pastor, e onde nós estaremos essa semana. E quando o verbo de Deus chora na manjedoura, a palavra manjedoura vem de mangiare, é coxo, onde os bichos comiam. A Bíblia registra que Maria, silenciosa, guardava, conferia todas estas coisas no coração. A força de uma mãe. Por isso, nesse dia, enquanto lembramos de Joquebede, de Ana, da mãe anônima de Maria e de tantas outras da Bíblia, eu quero parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães e desejar a todas vocês um feliz Dia das Mães, e que a mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês, e que os ventres produzam gente de Deus, para a glória do seu nome. Amém, amém. Vamos cantar um louvor, vamos ficar todos em pé, vamos cantar um louvor.